Bom, pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre transição de carreira, considerando a área de agilidade. E a gente tem tido muitas iniciativas assim, aqui no Clube Ágil, né? Toda semana a gente faz um bate-papo e hoje a gente vai conversar sobre a transição de carreira. Essa sou eu, né? E a gente participa a gente começou participando de um grupo de bootcamp no Agile Expert, lá do GTI, e aí a gente tem uma galera muito bacana, assim, uma turma muito massa mesmo, a gente fez amizades muito legais, assim, de novembro para cá, e algumas pessoas colaboram semanalmente, assim, trazendo assuntos diversos para a gente conversar toda semana. Como todo youtuber que eu assisto faz disclaimer, eu lembrei de fazer isso hoje. Eu não sou recrutadora, eu não sou especialista na área de recrutamento, eu não trabalho com recursos humanos, eu só vou trazer aqui algumas dicas que foram boas, que foram importantes para mim na minha transição de carreira e na transição de carreira de várias pessoas que a gente conhece, que fazem parte do nosso grupo. Então, e são dicas assim que ajudaram muitas pessoas e que a gente traz aqui para vocês também, porque pode trazer uma luz, né, na sua transição para quem quer mudar para a área de agilidade. Então, disclaimer feito, vamos lá. Bom, gente, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que ter em mente é definir a área de atuação mesmo, assim, como que você quer atuar? Você quer ser um Scrum Master, um PO, um Agile Master, um Agile Coach, alguma outra carreira na área de agilidade? A área de agilidade é gigante, né? Tem o Product Manager também, e assim, é preciso ver mesmo, analisar com qual você se identifica mais. E uma coisa que eu fiz, e algumas pessoas também fizeram, é analisar as descrições das vagas para o perfil definido. Então, eu procurava as vagas para Scrum Master, por exemplo, que é o meu caso, né? Eu sou Scrum Master, e eu pesquisava ali, assim, quais são as soft skills, as hard skills, as certificações que essas vagas pedem. O que eles estão buscando nos profissionais? Então, o próximo passo é mesmo analisar quais que eu já tinha, quais os soft skills que eu já tinha, quais os hard skills que eu já tinha, e o que eu precisava melhorar para correr atrás, né, para ser uma Scrum Master. E depois de analisar o que eu precisava desenvolver, né, tanto em relação a soft e hard skills, foi preciso, tipo, traçar um plano para poder desenvolver o que eu precisava. Então, por exemplo, eu já tinha passado por vários papéis dentro da TI, por exemplo. Então, eu fui suporte, eu fui tester, eu fui gerente de relacionamento com o cliente, eu já tinha trabalhado com Scrum, eu já fiz implantação de sistema, mas eu juntei todo o meu perfil, né, de pessoal, assim, hard, soft skills, e me vi uma Scrum Master. O que eu precisava fazer? Quando eu entrei no Bootcamp, por exemplo, o Bootcamp abriu um leque de oportunidades, assim, na minha frente. E a primeira coisa que a gente fez, uma galera no final do ano passado, foi tirar a PSM, que é uma certificação muito pedida nas vagas, né, para Scrum Master, para Agile Master e tal. Então, assim, a gente traça um plano do que precisa desenvolver, e esse plano precisa mesmo conter os cursos, os eventos que eu preciso participar, as certificações que eu preciso tirar. Atualmente, eu estou fazendo uma pós-graduação por culpa do Caio, aí, ó, porque ele que me instigou, e está sendo muito bacana porque é de gestão ágil de projetos. Então,
o IGTI deu um bom desconto para a gente. E nesse meio tempo, eu também estou fazendo alguns cursos e algumas certificações. Então, assim, a gente vai melhorando a cada dia, e dentro desse plano, que a gente precisa ter, tipo, um foco, né? A gente tem que traçar um plano para atingir um determinado objetivo. Também não adianta a gente sair fazendo um monte de certificação e um monte de curso que não tenha nada a ver com o perfil que eu escolhi. Então, por exemplo, no final do ano passado, quando eu fiz a PSM1, eu poderia ter feito a PSPO também, porque o conteúdo estava fresquinho na minha cabeça. Porém, eu optei por não fazer, porque a carreira de PO eu não queria para mim. Como outras pessoas que estão nessa sala são POs, e são muito bons POs, e correram atrás de mudar, né, para se transformarem em POs, e conseguiram, e estão correndo atrás também de atualizar o conhecimento, de estudar mais e tal. Mas, assim, é até mesmo traçar um plano e seguir esse plano. Outra coisa muito importante é elaborar um bom perfil no LinkedIn. Quando eu estava ainda lá no Bootcamp, uma grande amiga minha, ela disse o seguinte: Dri, você precisa interagir no LinkedIn. Eu falei, mas que preguiça de redes sociais, gente. Mas isso é imprescindível. Você precisa ter um bom perfil no LinkedIn, ressaltar as habilidades. Tem um monte de dicas de LinkedIn no YouTube, em matérias, aí, em artigos na web. Eu não sou especialista em LinkedIn, tá, gente? Eu corri atrás de um perfil que eu achei bacana e, tipo, peguei ele como modelo e fui fazendo o meu perfil lá. Então, assim, identifiquei as palavras-chave, é bom você ser objetivo no LinkedIn, não ficar escrevendo coisa demais, que aparentemente, assim, alguém me disse que os recrutadores não gostam de textos muito grandes. Uma opção seria assinar o LinkedIn Premium. Eu fiz um teste de um mês, e aí, logo no final desse mês, eu fui contratada. Então, eu não renovei o Premium, mas, assim, é muito bacana porque aparecem as vagas quando elas são divulgadas, às vezes a gente fica sabendo, tipo, um dia depois, 2 dias depois, e no LinkedIn, quando você tem o Premium, aparece, tipo assim, 2 horas depois da divulgação da vaga, você já está sabendo. Então, assim, é interessante. Eu acho que está em torno de R$ 30 por mês, alguma coisa assim. Fazer postagens que demonstrem o seu conhecimento no assunto também é super interessante, porque você marca presença no LinkedIn, você demonstra seu conhecimento a respeito do que você tem estudado ou que você está praticando, e você acaba se tornando referência no assunto. Então, com o passar do tempo, claro, né? E é interessante que quanto mais as pessoas interagem nos seus posts, mais você vai... Aquelas interações, elas vão replicando para as redes dessas pessoas. Então, você se torna conhecida no LinkedIn. E o LinkedIn é uma ferramenta que os recrutadores usam para poder buscar os profissionais, né? Hoje em dia, eu acho que ainda mais nesse mundo online que a gente está, dificilmente está tendo alguma coisa presencial. E é super importante você fazer conexões, especialmente com pessoas da área e também com recrutadores, especialmente aqueles da área de TI. A agilidade ela não está presente só na área de TI, porém é onde ela mais está, né? Então, é super interessante fazer mesmo muitas conexões, interagir com as pessoas, interagir nos posts, comentar, trocar ideia com as pessoas no LinkedIn. Uma outra dica também seria se existe a possibilidade de você mudar de área dentro da sua própria empresa. Eu fiz essa tentativa na empresa que eu trabalhava antes, mas não fui bem sucedida.
Então, eu busquei mesmo outras oportunidades. Outra possibilidade é você fazer um trabalho voluntário ou até mesmo um trabalho freelancer. A gente tem uma colega do nosso bootcamp que ela começou a transição de carreira dela através de um trabalho de freelancer. Ela estava trabalhando durante o dia na empresa original dela e à noite ela estava como Scrum Master num projeto, 3 horas por dia. E aí ela adquiriu, né, uma certa experiência, continuou buscando oportunidades, né, para trabalhar formalmente como Scrum Master, e ela conseguiu, acho que tem umas 2 semanas, ela começou numa empresa muito bacana, por sinal, como Scrum Master. Gente, vocês têm alguma pergunta? Posso continuar? Como que vocês estão? Adria? Oi! Oi, Débora. Então, você falou de adicionar recrutadores, né? Aí minha dúvida é, assim, do nada a gente vai adicionar e fala o quê, assim, né? Tipo, o recrutador. Eu estou Tô interessada na sua buscando uma vaga empresa. de Scrum Master. Oi? Tipo, recrutadora, eu estou interessada na sua empresa. Pois é, quando eu vejo que ele postou alguma vaga, aí eu falo, né? Gostei da vaga, tal, a vaga, pergunto, né, se a vaga é remota, alguma coisa assim. Aí, ok, vou mandar o currículo. Mas se não, do nada, né, assim, falam, procura vaga, recrutador de tech, né, da área de tecnologia, para mandar o currículo, né, assim, o que você sugere? Débora, sabe por que vale a pena? Todos os seus contatos, principalmente os recrutadores, eles estão de olho no LinkedIn. Então, todos os posts que você faz podem ser vistos. Pensa nisso. Sim, Então, sim. quanto mais você faz posts e as pessoas interagem nos seus posts daquele assunto que você está estudando ou da área que você quer atuar, os recrutadores também vão ver, entendeu? Eles vão perceber. E eu vou te falar uma coisa. Ontem não, quarta-feira e hoje eu fui abordada por duas pessoas, duas recrutadoras. E assim, Adriana, eu vi o seu post, acho que foi um post que eu fiz ontem, a de hoje falou. Achei muito interessante. Tem uma oportunidade aqui na empresa X. Você gostaria? Eu falei, então, eu já comecei numa empresa e tal, quem sabe uma outra oportunidade. Mas assim, eu faço conexões com recrutadores e também, assim, na maior cara limpa do universo, eu também faço conexão com autor de livro, com gente de renome da área de agilidade. Não tem limite. Por que eu colocaria Tô fazendo isso limite? tudo. Uhum. Quando eu faço post do livro do Carol, eu vou lá e marco ele, eu marco a Mary Provinciato, eu marco o esqueci o sobrenome Barbosa. dele, também. Então, tipo assim, por que eu não faria isso? Só tem pontos positivos, entendeu? Eu tenho Legal. visto que funciona. E quando você marca esses grandes nomes, as redes deles também vêm. Sim, sim. A gente não tem nada a perder. E tem um outro fator que é importante, complementando o que a Adri está falando, muitos desses autores, eles são muito mais acessíveis do que a gente imagina. A Uhum. gente cria muito a imagem de que eles são celebridades. Eu vou dar um caso clássico. Nós temos um grupo de certificações do Caroli, que a gente vai fazer formou o grupo para fechar um grupo de certificações. E ele está no grupo do WhatsApp com a gente, e interage lá, e fala. O próprio Paulo Caroli fala com a gente lá. Legal. Então, eles são muito acessíveis, eles vão interagir, eles próprios cuidam das próprias redes, não é? Eles não são aqueles artistas padrão Globo, né? Estrelinhas, não. Então, são bem acessíveis nas redes. Eu Exatamente. mandei mensagem ontem para o Vitor Massari, também respondeu, assim, nem imaginei, agradeceu o contato, tudo. Pois Eu elogiei o pois livro é, dele. pois Nem é. acreditei. É bacana. Pois é. É. É E assim, a bacana gente mesmo. não perde, não.
Uhum, Eu gostaria também, Dri, dá uhum, licença aqui rapidinho, de claro. compartilhar o que eu fiz, né, na minha recolocação. Eu adicionava esse tipo de pessoa, tech recruiter, pessoal do RH aí, porque eles mesmos têm a rede de outros recrutadores entre eles, sabe? E eles Uhum, postam muito conteúdo. Se você vê esse pessoal do RH, ainda mais o pessoal tech, assim, eles postam muito conteúdo e geralmente tem muitas dicas relacionadas, até mesmo você poder ali otimizar o seu LinkedIn, algum tipo de dica. Isso me ajudou tem bastante. mesmo. Na minha recolocação, por exemplo, eu estava conseguindo fazer bastante post durante a semana, né? E o CEO da empresa que eu trabalho entrou em contato comigo direto, porque ele viu uma postagem, aí meio que fez uma entrevista assim de início pelo LinkedIn mesmo, pediu para me escrever uma história de usuário pelo LinkedIn, aí Que sumiu. legal! Aí do nada, passou uns 20 dias assim, o pessoal da empresa entrou em contato comigo e deu certo. Deu Tô certo. Deu lá, tô match. lá. Foi legal, foi bem bacana mesmo. E os próprios donos das empresas, assim, eles ficam olhando, vê o De que que olho. você posta, ele entra ali no seu, onde que você curte, o que que você curte, é bem bacana mesmo. É, Uhum, vale a pena você adicionar esse tipo de pessoa de RH aí que ajuda bastante. O, uhum. o Adri, Sua dúvida foi esclarecida, né, Legal. Débora? é, Adriana, pode contribuir um Oi? pouquinho? Claro. Super, Então, Guilherme. eu costumo adicionar meio sem filtro, tá? Então, assim, eu fiz reunião com alguma pessoa, passei por alguma pessoa foi lá e deu like em algum post que eu tenho, por exemplo, eu vou lá e adiciono ela. Raramente alguém ignora ou não aceita de volta, tá? Tem algumas pessoas que perguntam alguma coisa, de onde você veio e tal. Enfim, você responde e conversa normal, mas eu não fico fazendo, por exemplo, igual a puxando assunto também, entendeu? Eu só puxo assunto geralmente quando eu tenho alguma coisa mais fixa também, né? Que esse pessoal é muito ocupado. Então, assim, Ah, sem abuso, né, Guilherme? pois é, senão assim, é mais Uhum, fácil ela aceitar a minha conexão lá do que conversar comigo. Eu penso assim também, tá? E agora, recentemente, vocês estavam falando de autores também. Eu estava lá naquele evento da Agiobia lá, aí teve uma newsletter eu estou tentando aprender o nome dele, tá? A gente já teve umas 4 ou 5 reuniões já, mas o Jürgen lá do Management 3.0, por exemplo, aham, ele tá tentando explicar o nome dele, mas tá difícil eu conseguir aprender, tá? Eu adicionei ele, aí, aí ele me mandou, por exemplo, um convite de um monte de live que ele tá fazendo. Então, assim, são lives, tem 5 ou 6 pessoas, cada um de uma parte do planeta, por exemplo, e eu adiciono todos eles. Por exemplo, Legal. nesses últimos dias eu adicionei umas 20 pessoas, assim, do mundo, sabe? Gente do Canadá, do gente mundo. da Alemanha, e vão adicionando. Por exemplo, eu conversei com outra menina também. Então, assim, às vezes a gente vai criando essas conexões, né? Então, até o David Anderson deve estar na sua rede também, Guilherme. Está na minha rede. O Jürgen também está. Então, tipo assim, não tem filtro mesmo, É, não. É só o não David abusar. Anderson é um pouco o contrário. Eu cliquei no LinkedIn dele, assim, eu vi o perfil dele, aí eu falei assim, não vou adicionar ele não. Aí, É, beleza. Passou uns 5 minutinhos, ele me adicionou, entendeu? Então, assim, é acontece ao mesmo. contrário também, tá, Ah, pessoal? que legal. Tô te falando que você está virando celebridade do Kanban. Quem me dera. nesse exato momento, o David Anderson está comentando numa live com o pessoal dele que ele conseguiu a conexão do Guilherme. Adri, a Lina fez uma pergunta aqui interessante, né? Como podemos fazer a abordagem para um trabalho voluntário numa empresa? Isso é comum? Será que as empresas aceitam? Porque acham que elas podem temer algum vínculo e futuramente terem problema. Pode falar sobre isso? Menina, trabalho voluntário mesmo. Eu não tenho um exemplo para te citar como que isso poderia ser feito, não. Mas eu não vejo nenhum problema da gente abordar os recrutadores e perguntar. Porque, assim, com certeza, alguém precisa.
ONGs, por exemplo, devem trabalhar com esse tipo de trabalho voluntário. Eu imagino que sim, que seja por aí. Samuel, tem algumas, sabe sobre isso? Sim, gostaria de contribuir. Realmente, com a empresa, talvez seja um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas aí você vai achar ONGs. Inclusive, ano passado eu estava fazendo um projeto com a ONG lá do Rio de Janeiro, né? A gente começou, mas infelizmente o pessoal estava passando por uma reestruturação e o projeto não conseguiu ir para frente. Talvez esse ano a gente volte com esse projeto. E daí você pode seguir nisso, né? Você pode tentar procurar trabalho voluntário como Scrum Master ou na área de agilidade com ONGs. Aí vai ser mais simples o processo, né? Já que é realmente um trabalho voluntário. É mais fácil do que realmente procurar uma empresa e dentro da questão de vínculo empregatício, né? A questão de informações sigilosas e tudo mais, né? Então realmente fica mais difícil, mas aí com ONGs você pode ter mais liberdade. Eu já Excelente, tentei algumas Samuel. vezes e não consegui, tá? Por exemplo, assim, ONG, trabalho como Guilherme? voluntário em empresa, eu não consegui. Em ONGs já. Inclusive, por exemplo, há poucos dias atrás, teve duas agilistas, por exemplo, elas fizeram um evento beneficente para estar arrecadando cestas básicas, por exemplo, num treinamento de Scrum. Muito legal, por sinal, tá? Foi um sábado, eu participei também lá, foi bem legal o evento que eles fizeram. Então, assim, eles fizeram um evento de Scrum, apresentando Scrum e arrecadando cesta básica para essa instituição. É uma forma que você pode fazer também, assim. E você fica conhecida com um evento desse, cara. Com certeza. O Adriano, posso falar rapidinho também? Eu estava num evento essa semana também, aí eu conheci uma menina que falou que estavam com vagas de voluntariado no Agile Brasil. Aí eu adicionei ela e, assim, agora que eu estou, assim, me cadastrando, né, na plataforma deles, tudo, para ver, assim, como que eu posso ajudar. Que vai ser um evento que vai ter em outubro. Ainda estão vendo se vai ser presencial ou não, tudo. Mas, assim, acho que também por aí, né, que a gente pode pensar também como que está entrando mais nesse meio, né, networking com as pessoas das áreas. Exatamente. Não, Boa, muito bem. esse tipo de eventos que você citou, além do trabalho voluntário na área, você faz muito network mesmo, que é muita gente. É, verdade. Muita Samuel gente ia boa da falar? área. Ô, Adri, a Laila Eu falo com perguntou, você, Lina, sobre isso. a Laila perguntou aqui se a gente pode compartilhar nomes de recrutadores bacanas. Eu acho que a gente poderia depois até gerar uma lista, né, e colocar nos grupos, nas comunidades. Olá, é uma boa ideia, Caio. É uma boa Né? ideia. Eu ia até falar que eu poderia fazer isso por uma mensagem do LinkedIn, tipo, compartilhar o perfil da pessoa, mas eu acho que a lista, para divulgar para mais pessoas, vai ser mais interessante mesmo. Sim, sim. Com certeza. Acho que tem mais pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Pessoal, só um momentinho aqui. O Agile Brasil está no site agora, é 100% online, viu? Ah, beleza. Início de Ótimo outubro, saber. acho que 5 a 9 de outubro, tá 100% online. Ah, já saiu? Ah, legal. Imaginei que ia ser. Se você entrar no site lá, tá lá agora. Beleza. Estavam resolvendo ainda o que ia ser. Se ia ser em Porto Alegre ou se ia ser online. Bom, Estão abertos para a sessão, a abertura de sessão está lá aberta. Ah, legal, vou dar uma olhada. perguntas aqui no chat não tenho mais, Dri, se você quiser seguir. Então, vamos seguir. Bom, aí, além do LinkedIn, é preciso ainda elaborar um bom currículo, porque muitas empresas ainda pedem para você enviar um currículo em PDF, alguma coisa assim. Tem vários sites onde a gente pode cadastrar o currículo. É um processo meio chato, meio lento, meio moroso, toma um tempão da gente, porque eles pedem até o nome do cachorro da avó, mas assim, para alguns funciona. Eu acho que eu não consegui nenhuma entrevista através desses sites, não. Mas para algumas pessoas funciona, então pode ser que funcione para muita gente também, né? E há vários modelos de currículo disponíveis na internet, então eu creio que não vai ser difícil elaborar um currículo.
E é essencial que ele seja, assim, bem estruturado mesmo, num bom português, tem que prestar bastante atenção nisso. E é possível até gerar um PDF do seu LinkedIn mesmo. Você faz lá, constrói seu perfil no LinkedIn e exporta ele para um PDF. Então, ele fica tal e qual, assim, né? Não vai ter divergência de informações. Uma outra coisa muito importante, que é, assim, essencial, e eu só percebi isso depois de fazer muitas entrevistas, é elaborar uma história sobre você, sobre que você possa contar nas entrevistas, sabe? Assim, como que foi a sua trajetória, desde quando você fez o seu curso lá de graduação, por exemplo, no que você trabalhou, no que você especializou, em que habilidades você tem, o que você praticou das suas habilidades, porque isso é muito importante, que experiências você tem. Então, é tipo um storytelling, assim mesmo. Você conta a história e ensaia, gente, ensaia. Fala para você mesmo no espelho, qualquer coisa assim. Conta, ensaia com uma amiga, com um colega, mas, assim, é imprescindível essa dica. Tipo, eu tinha eleito, no meu caso, tá? Eu tinha eleito 4 empresas para poder, tipo assim, que era sonho de consumo. A primeira que eu participei do processo de seleção, eu levei um não no finalzinho. Quando eu levei esse não, eu pensei assim, gente, onde foi que eu errei, né? Eu até conversei com a recrutadora, ela falou assim, não, Adriana, fica tranquila, foi uma escolha do cara lá e tal, blá. Mas depois eu fiquei pensando nisso, foi nesse momento que eu ouvi alguém falando sobre storytelling, tipo, eu falei, nossa, eu tenho que saber contar direitinho, porque muitas vezes a gente engasga para falar da gente mesma. Então, assim, é muito importante que você tenha um autoconhecimento bem bacana e que você saiba falar do que você tem de habilidades de soft skills, de hard skills e do que você está desenvolvendo e do que você precisa de melhorar também. Então, assim, todo recrutador vai perguntar para você qual que é o seu ponto fraco, onde é que você precisa melhorar. E você tem que ter isso na ponta da língua. E tem que ter uma resposta inteligente, uma explicação inteligente e tipo, ainda convencer ele que você já está melhorando nisso. Fuja É das super armadilhas, importante. né? É, É muito comum o cara perguntar qual o seu maior defeito e o cara fala, eu sou perfeccionista, né? é, Então, o cara elege uma qualidade como maior defeito, né? Essa é clássica. Muito trabalhador. Pois é. é. Eu sou um workaholic. Nossa, não tem... Então, E o cara sabe, né? sim. O recrutador, ele é um especialista em recursos humanos. Então, tipo, ele lê, mesmo que a gente esteja do outro lado da tela, Uhum, ele vai ler você. Então, sim. ele sabe que você está, tipo, querendo dar um tomé ou não, E né? entenda que você está se vendendo, você é o seu produto. Exatamente. É uma ação comercial. Se você for vender um sistema, você vai fazer uma demonstração matadora do seu sistema. Então, se você for vender o seu trabalho, o seu currículo, faça uma demonstração matadora sobre você. Exatamente. Trate como um produto de fato, né? Então, aplique Uhum. toda a construção de que você usa para construir um produto, construir uma história de um produto, use para construir o seu currículo. O Exatamente. Samuel colocou aqui uma dica que também acho que é bem bacana, né? Evitar usar o currículo genérico, né? Apesar de dar mais trabalho, procure conduzir o seu currículo para aquela vaga que você está se candidatando, né? Então, se você sabe que tem determinadas habilidades que são pedidas, coloque elas em evidência no currículo. Então, você acaba tendo um currículo para cada vaga. Mas são dicas importantes, sim. Pode seguir, Dri. Duas coisas que eu fiz também e que deram certo e outras pessoas também, tá? Fizeram. Tipo, eu elegi um perfil de exemplo e também uma oportunidade de exemplo. Então, tipo assim, eu peguei um LinkedIn de uma pessoa e falei assim, gente, eu quero ser como essa pessoa aqui. O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, essa pessoa tem esse curso, essa certificação, trabalhou em tal lugar, desenvolveu tais habilidades. Então, assim,
é uma pessoa que me inspira. Então, estou na cola dessa pessoa. Okay? E a oportunidade, eu peguei, uma dessas 4 empresas que eu elegi para mim, ela soltou uma vaga no final do ano passado, se não me engano, e tem lá a vaga para Scrum Master descrita certinho. O e, tipo, eu peguei essa vaga para, tipo, o que eu preciso desenvolver para um dia trabalhar nessa empresa. Então, ela está ali, direitinho aqui no meu arquivo, no meu computador. De vez em quando eu olho para ela e falo assim, eu estou no caminho, um dia eu vou chegar lá. Porque a gente tem que ter em mente que a gente tem que estar em melhoria constante. Por isso que eu não abro mão da minha leitura de 30 minutos, assistir um vídeo, estar sempre fazendo um curso, correndo atrás de certificação, porque é necessário, a gente não pode ficar parado de jeito nenhum. Outra coisa, aplicar para todas as vagas que estiverem em congruência com o que você busca. Isso é muito importante, em congruência com o que você busca. Não sair atirando, feito uma metralhadora para tudo enquanto é canto, porque você vai perder energia, às vezes, com a empresa que não vale a pena, ou com uma oportunidade que não vai ser boa para você, ou que você sabe que não encaixa. Então, assim, busca vaga em empresa onde você realmente gostaria de trabalhar e, assim, que tenha a ver com o seu perfil. E não desistir de jeito nenhum. Tá vendo essa figurinha? Eu adoro essa figurinha aí, porque o cara de baixo, ele foi, quase chegou lá, mas desistiu, faltando um pouquinho para chegar lá. E o cara de cima, ele tá com a gana toda, daqui a pouco ele consegue chegar lá. Então, assim, não desistir de jeito nenhum. A gente recebe muitos nãos, mas depois vem um sim, vem 2 sim, vem 3 sim, à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai ficando maduro no processo de busca, né, de oportunidade, vai ficando maduro em relação ao papel que a gente quer exercer, né, a função que a gente quer exercer. Tenha em mente que para cada perfil existem várias oportunidades, é igual aquele lá de para cada tampa tem uma panela, aí fala que tem frigideira que não tem tampa, mas enfim. Existem várias oportunidades no mercado, e para cada perfil existem muitas oportunidades. Então, é só a gente não desistir mesmo e estar sempre em aperfeiçoamento. E outra coisa, tirar as lições aprendidas das entrevistas. Fala, Samuel. Só para contribuir, uma dica importante aí, você não precisa esperar ter 100% do que aquela vaga pede, né? Claro, tem que estar em congruência com o seu perfil, com o seu currículo tudinho, mas dificilmente você vai ter uma vaga lá que você vai encaixar exatamente 100% com o que ela está pedindo, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco de receio, tem um pouco de medo de esperar conseguir 100%, mas se você vê que está próximo, que está dentro, que está se encaixando com o seu perfil, então você deve ir em frente, né? Você deve ir lá e arriscar. E depois, caso não dê certo, como você disse, tirar as lições aprendidas. Tirar as lições aprendidas, e tem uma coisa, né? O não, a gente tem que correr atrás do sim. A gente não perde nada por tentar. Perde tempo, energia, às vezes a gente fica um pouco triste porque não foi o sim, mas no outro dia a gente se recupera e continua correndo atrás. Ô Samuel, só, assim, só para esclarecer mesmo, assim, quando eu falo das vagas que estejam em congruência com o que você busca, é que, tipo assim, eu quero ser Scrum Master. Então, Adriana, eu nunca vou aplicar para uma vaga de PO, entendeu? Tem pessoas que tipo, para elas, se atuarem como Scrum Master ou PO, não faz diferença, porque elas gostam dos dois papéis, elas se identificam com os dois papéis. Então, não tem nenhum problema. Mas no meu caso, por exemplo, que o meu perfil é de Scrum Master, então eu vou aplicar para a vaga de Scrum Master, eu não vou aplicar para Product Manager, nem Agile Coach por enquanto, porque eu não tenho a maturidade, a experiência necessária, um dia, quem sabe. Mas, assim, isso que o Samuel falou é super pertinente. Aplica mesmo,
e mostra que para o recrutador que você está se desenvolvendo e que você corre atrás, pelo instantinho você pode preencher aquelas lacunas que você ainda tem, mas que podem fazer parte do perfil que você vai, da vaga que você vai ocupar na empresa, né? Certo? Vou contribuir aqui com duas opiniões que eu acho que são muito importantes. Primeiro é que tenham em mente que a entrevista é uma via de mão dupla. Então, usem a entrevista para vocês entrevistarem a empresa. Não é só a empresa que tem que te aceitar, você precisa aceitar a empresa. Porque se não der match, não vai rolar. Você vai ficar lá um tempo e não vai ser legal, não vai ser feliz. E use estratégias. Se você fala pouco, você dá mais espaço para o teu entrevistador ficar perguntando. Então, use o tempo que ele te der para falar, para você se vender, para você se mostrar, que você reduz a oportunidade que ele tem de ficar te enchendo de perguntas que vai te pôr em situações mais difíceis durante a entrevista. Último dia da sessão comemorativa do livro. Então, essas duas dicas eu acho que são bastante importantes. Entreviste a empresa, conheça a empresa que você vai estar se candidatando. Pode ser que você, na entrevista, chegue à conclusão que você não quer trabalhar lá. Exatamente, cara. Muito bom. Outra coisa importantíssima, interaja. Eu adoro essa frase. Sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe. A gente tem vivido isso na prática, no dia a dia, e tipo, especialmente de novembro para cá, que a gente tem essa comunidade do Clube do Ágil. A gente é preciso mesmo participar de grupos no WhatsApp, no Telegram, no LinkedIn, compartilhar experiências, aprender com as experiências das outras pessoas, até, tipo, ajudar outras pessoas, que quando você ajuda, aquilo acaba voltando para você de alguma forma, né? Então, você cria laços com as pessoas, você aumenta o seu networking, você aprende com os outros, você transmite conhecimento seu, realiza trocas, então, é muito, 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 muito importante esse networking e a interação com as outras pessoas. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Não? Oi, eu só poderia falar uma coisa, assim, com relação a uma... Claro. Até boa noite a todos. Com relação ao que aconteceu comigo hoje, inclusive, né? Porque foi hoje eu participei da minha primeira entrevista para Scrum Master. Né? Inclusive, eu já vim há algum tempo pensando nessa transição, em fazer ou não, né? E em 11 de abril, eu tirei minha PSM1, né? E nesse tempo em que eu estava estudando, eu também fui tirando outras certificações, né? Certificados, na verdade, né? Que seria de OKR, de Design Thinking, né? Estou terminando agora um de Kanban, tudo para agregar também na hora que fosse fazer uma entrevista também e colocar no currículo que eu tenho esse conhecimento, né? Também não só, por exemplo, eu fiz um curso, eu também no Bootcamp, que também abriu a mente muito assim com relação à visão do Scrum. E durante a entrevista, né, foi desenrolando de uma forma bacana e não teve aquela pressão, inclusive, porque a gente começou a trocar ideia, eu e as duas recrutadoras. E a coisa foi tão leve que uma das recrutadoras virou para mim e falou assim, você está entrando agora na área, talvez não seja até o perfil que a gente precise no momento, porque está muito cru, né? E talvez eles estavam precisando de alguém um pouquinho mais experiente, apesar da vaga estar como júnior, né? Mas ela falou, mas eu gostei tanto de você que eu vou agendar para você falar com o Scrum Master mesmo, tipo, o líder lá que tem na empresa, para vocês conversarem semana que vem e, de repente, quem sabe, se rolar, se ele gostar de você, e vai, só por causa da interação, da entrevista, que foi uma coisa bem tranquila, bem leve, não teve aquela pressão do recrutador, né, pesada. Assim. Então, eu acho que é legal as pessoas irem se inscrevendo, que você falou de ter uma congruência com a vaga. O que eu fujo é quando pedem, por exemplo, sênior ou pleno,
né? Então, essas daí eu fujo, que é justamente porque eu sei que não vai rolar nada, né? E é isso. Entendi. É impressionante, assim, você falou uma coisa muito interessante da entrevista ser leve. Na área de agilidade, eu percebo que as entrevistas são mais leves mesmo. Eu acho que tem muito tech recruiter que está aprendendo sobre agilidade para contratar profissionais da área de agilidade. E tem isso Tem também, né? tem uma recrutadora da Localiza, que eu troco ideia com ela de vez em quando, que ela está fazendo, acho que ela está fazendo agora, ou ela vai fazer em maio, o bootcamp também, porque ela me pediu dica para poder conhecer mais da área de agilidade. Então, eu indiquei para ela. Eu não sei se ela já está nesse ou se ela vai fazer no próximo. Mas, assim, elas estão correndo atrás também. Eu estou falando elas porque a maioria é mulher mesmo, mas são eles e elas. Estão correndo atrás disso. Então, assim, os profissionais, eles que recrutam para a área de agilidade, eles são mais leves mesmo. Eu percebo isso também. E, Interessante a- você falar isso. e até com relação a isso, né, com relação às vagas, quando, né, as pessoas ainda estarem entendendo um pouquinho, um pouco mais como é que funciona, o que isso deve exigir das vagas, porque às vezes você abre umas vagas que tem no LinkedIn que tem coisas assim absurdas, né, que eles pedem. Você fala, quem é o ninja que sabe tudo isso que eles pedem, né? É. Eles querem uma pessoa de 25 anos com 50 de experiência, né? Bem por aí, né? Tem umas assim mesmo. Mas não são todas, viu, galera? Bom, Adriana, posso aproveitar oi. esse gancho de entrevistas? Queria uma dica sua. Quando é o momento para a gente que está mudando, né, de carreira, para começar a fazer essas entrevistas? Que eu estou agora em final de bootcamp e já começa a engatar um cursinho, outro. Não é meu. Oi, Isabela, ajuda a gente aí. Você pode desligar o seu áudio, por favor? Obrigada. Desculpa, não tinha visto. Obrigada. E aí, quando que a gente deve começar a aplicar? Porque agora começam a aparecer vagas, né? E pela primeira vez eu estou vendo, assim, vagas para Scrum Júnior, coisa que eu nunca tinha achado e agora começa a aparecer, então vai batendo aquela ansiedade, né? Eu ainda não tenho certificação, pretendo tirar, mas já estou finalizando alguns cursos, estou fazendo esse curso do Bootcamp, estou fazendo um de Power BI para agilistas, né? Então, você acha que a gente deve esperar, pelo menos já que não tem experiência, tem que ter uma certificação, ou já vai tentando, ou você acha que não vale a pena? Laila, sim, sinceramente, eu acho que não tem por que não tentar. Não tem por que não tentar, especialmente para júnior, tá? Mas, assim, eu só fui atrás de vaga mesmo depois que eu já tinha PSM, porque as vagas que eu tive acesso, que eu estava pesquisando, todas elas pediam certificação. Todas, sem exceção. Então, se eu fosse entrar numa concorrência para alguma oportunidade, o meu sentimento é que eu já não seria nem contactada para poder participar de uma seleção, sabe? Mas isso era uma coisa minha. Pode ser que para outras pessoas tenha funcionado isso, de começar mesmo sem uma certificação. Eu tive bastante dificuldade, assim, para conseguir entrevistas no início. Eu também tentava, além de PO, tentava Scrum Master, e era meio que um pré-requisito a PSM, sabe? Mas tem inúmeras pessoas aqui na nossa comunidade que conseguiram com as próprias certificações gratuitas. Assim, é um tema, assim, para a gente até abordar, né? Se vale, se não vale a pena. Eu cheguei a fazer algumas, e assim, mas o pessoal pede mesmo é a tal do PSM1. Assim, eu acho que é o divisor de águas para você conseguir as entrevistas. Parece assim que depois que isso tira, você consegue muito mais entrevistas. Ela te coloca na entrevista, mas da entrevista para dentro da empresa é com você. Aí é você que tem que mostrar o seu valor. Entendi, muito obrigada, gente. Boa, Felipe.
vou comentar isso aí, né? A certificação ela vai te ajudar a marcar a entrevista. Não garante que você vai passar, não garante que você vai ser contratado. Mas como a maioria das vagas hoje já pede, então ela termina te dando um pontinho a mais para marcar a entrevista. É meio que Sim, e aquela assim, altura do sarrafo, né? por Isso. aí. Mas assim, pessoal, não se prende não, sabe? Não deixa de tentar, sabe? Eu consegui e não tenho a PSM1. Eu estou estudando para tirar ela, mas não vai estudando. O importante é você estudar e quando você conseguir a sua oportunidade, colocar aquilo em prática, né? Que eu acho que é o principal. Independente de você ter lá 10 certificações, o que vai valer ali mesmo é a sua atitude e você colocar aquilo em prática. É o resultado, né? Ô, Felipe. Adriana, tem uma pergunta. Você, você chegou a fazer a aplicação vaga para a Agile Master também ou só para a SM? Não, eu fiz para a Agile Master também. Fiz. Ah, tá. Não, E porque eu eu estou estou fazendo agora a aplicando certificação. também para a Agile Master, assim, mesmo não tendo tanta experiência, né, com Kanban, com outras metodologias, né? Porque eu estou vendo muita vaga para a Agile Master agora também. Aí, assim, vamos tentando, né? O não a gente já tem. Por aí. Aí eu O só não a fiquei na gente já dúvida, tem, tá tipo, no assim. LinkedIn, se eu coloco as duas coisas. Se eu coloco Eu naquela linha do pus, título, né? Oi? eu pus. Você botou Principalmente as duas? agora, Ah, eu estou fazendo a certificação do Kanban. Quando você tem uma certificação do Scrum e uma de Kanban, teoricamente, tipo, tem Scrum, Kanban, OKR, Management 3.0, você se torna um agilista master. Você sabe além do Scrum. Então, entendi. eu Eu acho tenho que que vale ver. a pena. Minha próxima meta depois é do Kanban mesmo. E sobre a PSM1, assim, quem está com dúvida, eu não achei tão difícil também, não. Assim, eu fiz muito simulado, assim, acho que o grande lance é fazer muito simulado, estudar bastante o guia e fazer os simulados. Sim, tem vários cursos legais da TI Exames também. Eu fiz o da Project Study, também gostei. Mas, assim, em um mês, assim, acho que você consegue tirar, que estudar. Dedicando, né? Então, qualquer coisa, é só perguntar também pra gente. Aí. Bom, vamos lá. Estamos dentro do nosso time box, né, Caio? Por falar em comunidade, a gente faz parte do Clube do Ágil. Quem não faz parte do Clube do Ágil será muito bem-vindo. Começou lá no nosso grupinho do Bootcamp e a gente já está lá no LinkedIn, a gente está no Telegram, a gente está no YouTube. É lá que o Caio vai subir os vídeos, depois a gente vai divulgar lá nos grupos, né, Caio? E assim, gente, eu não podia deixar de citar o Clube do Ágil, porque assim, a vida da gente mudou completamente depois do bootcamp e da interação que a gente teve, que começou lá no grupo do WhatsApp. Então, assim, é muito incentivo, muita troca, apoio, a pessoa tira a certificação, todo mundo comemora, é uma energia contagiante e faz muito bem para todo mundo. Então, assim, convido quem ainda não está lá para vir e também chame outros agilistas, porque a comunidade é para todo mundo se ajudar, para todo mundo difundir conhecimento, trocar experiência e faz um bem danado isso. Bom, acho que foi. Acabou. Time box certinho, Caio. Aí, ó. Perfeito, hein? Rapaz, Isso que é agilista. Ó. É isso aí. Bem legal. Mas alguém gostaria de compartilhar mais alguma experiência, perguntar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Gostaria de saber mais alguma dica? É uma pena que tem um monte de quadradinho preto aqui, não vejo as Só carinhas das pessoas. não abre a câmera, né? É, Uma coisa importante, gente, é que o assunto não se encerra aqui, tá? Dúvidas, trocas que vocês queiram fazer,
os canais estão abertos e a gente segue os debates lá. E os debates nos grupos são sempre bastante acalorados, né? Essa semana eu e o Samuel já tivemos bastante troca sobre Scrum, sobre entregas, sobre ritos. Pegou fogo. E sempre saem debates bem legais lá. Então, fiquem à vontade para trazer dúvidas, trazer opiniões. É sempre bacana para nós isso. Uhum. Pode me abordar no LinkedIn, quem quiser participar da comunidade, me chama, eu convido, e bora lá. Eu gostaria só de compartilhar uma última dica que eu acho que para mim é uma das principais, é tentar ao máximo colocar em prática o conhecimento que você vai adquirindo nos cursos e nos livros no seu local de trabalho. Claro, no meu local de trabalho hoje eu não consigo usar o Scrum, tudo bem, é verdade. Mas você tenta colocar alguns elementos ali daquilo que você tem aprendido. Eu fiz um curso de Kanban, tenta trazer alguma coisa para aquilo ali. Eu aprendi sobre Scrum, tenta trazer alguma coisa daquilo ali para a sua realidade. Com isso você vai colocando em prática, você vai tendo experiência, vai ganhando experiência prática, vai aprendendo os desafios, vai entendendo como funciona a dinâmica da coisa. E isso te dá, inclusive, outra linguagem quando você vai para frente do recrutador. Você pode não ter tido uma experiência oficial, mas você teve uma experiência prática, né? Os conhecimentos, eles são transferíveis. Então, lá na minha empresa que eu estou hoje, a gente usa... a gente não usa Scrum, mas a gente usa uma daily para atualizar o andamento dos nossos trabalhos. A gente utiliza um pouco de Kanban, a gente utiliza uma prática ou outra. E com isso, o recrutador vê que você está colocando em prática aquilo que você tem absorvido, que você tem aprendido. Quanto mais se ele te der uma oportunidade para realmente você exercer aquilo ali, né? Então, isso já te dá alguns pontos a mais. E isso independente da área, né? Conheço muita gente aí, conheço pessoas que trabalham no escritório de advocacia e estão usando bastante coisa de Kanban, por exemplo. Minha esposa, ela trabalha numa fábrica aqui e eles usam bastante coisa de Scrum. E é bem interessante. Então, você tenta trazer isso para a sua realidade. Claro, você não vai conseguir aplicar tudo. É muito difícil. Mas ali o que você conseguir já é um ganho. Na nossa vida pessoal mesmo, a gente consegue aplicar o Kanban especialmente, né? Eu ensinei o Kanban para minha filha e para o meu filho, eles têm post-its assim também, não é na janela, mas eles têm post-its lá no quadrinho deles. Então, assim, é uma forma de você iniciar, trazer, né, a agilidade para dentro da sua vida pessoal. Então, você aplica, tipo o Samuel falou, e vai começando assim. Eu cheguei muito atrasado, porque estava em reunião, não consegui chegar antes, e é um prazer estar com vocês. Gostaria de saber se eu posso falar rapidinho a minha experiência. Claro. Claro, Michel. Eu estou vendo que já deu o time box aí. Eu fiquei 3 anos fora de TI, e aí quando eu tinha uma escola de dança, né, eu trabalhei 33 anos em TI, fiquei 3 anos fora, que eu abri uma escola de dança e fiquei só com isso, o meu horário todo, eu não tinha como mexer em TI em nada. Aí, quando entrou a pandemia, tive que fechar a escola e o que eu fiz? Eu falei, vou voltar para a TI, que é minha... adoro também, né? Tudo mudado, tudo diferente, tudo. Eu trabalhei 14 anos na Bolsa de Valores, trabalhei em outra consultoria, mas sempre associado e tal. Aí, o que eu fiz? Comecei a estudar tudo que eu pude. Tudo, eu já tinha trabalhado um pouco com Scrum. Aí, o que eu fiz? Uma colega nossa de curso me convidou para atuar como voluntário dentro de uma startup. Eu falei, para eu adquirir experiência, eu poder falar para as empresas que eu tenho, que eu fui Scrum Master, eu vou aceitar. Trabalhei lá 7 meses, mais ou menos, um desafio danado, porque não tinha um Scrum como deveria ser o Scrum, e sempre trabalhando nisso, tal, sempre com o guia embaixo do braço, cursos, palestras, e fui aprendendo. Saí, aí eu tentei entrar numa empresa, consegui, um mês depois fui convidado para entrar em outra empresa, e então, assim, de zero que eu era de conhecimento de agilidade, praticamente, eu já estou na minha 3ª empresa em 10 meses. Né? E fazendo IGTI com o pessoal, fazendo tudo que eu posso, participando muito, falaram do LinkedIn, ativando muito o LinkedIn para poder fazer essa transição de carreira que é o tema aqui. Né? Então, eu trabalhava com outras coisas, fui muito tempo analista de requisitos, tudo.
E essa transição eu consegui através disso. E eu já indiquei, inclusive, 3 colegas nossos lá do IGTI estão atuando lá na startup que eu saí. Eu falei, vocês querem pegar experiência, poder dizer que atuaram? Entra lá como voluntário. E está lá, tem 3 colegas nossos lá para poder fazer esse caminho que eu estou fazendo. E já indiquei na empresa que eu estou trabalhando, porque abriu... Eles estão com muitas vagas e estão pedindo, olha, se tiver indicações, manda, porque a gente está precisando. Tem muita vaga, que a Everest é a 5ª maior empresa de serviço de tecnologia do mundo. Na verdade, é a NTT Data, né? Então, se alguém estiver precisando, quiser mandar para mim, pode mandar que eu mando para lá. Oba, vou te chamar, Michel. Gente, ó, que show! Team Everest, mais um. Eu não sabia que o Michel Ô, era do rapaz, Team manda o Everest. meu. Quem mais é da Everest? Até um pessoal do grupo lá ali que eu vi que é da Everest, né? O Everton, que entrou acho que essa semana, né? A Lara. Ele estava numa reunião comigo agora há pouco. A Lara, o Pedro. Edu, o Pedro. Tem uma galera Tem uma da galera. Everest. Então. Vamos te mandar o currículo, Michel. Vou todo mundo te mandar o currículo aqui. Pode mandar, tá aí, ó. Se quiser. Eu estou no grupo, é bem fácil de me achar lá. Sim, vou te chamar lá no grupo. Tá bom, vai ser um prazer. Nossa comunidade é isso, aliás, está sendo muito legal, eu acabei de escrever aqui, o nosso grupo vai se ajudando, tá? O Clube do Ágil está sendo muito legal, muito legal. Parabéns aí pela iniciativa. Adorei o seu relato sobre a sua experiência como voluntariado, que é, tipo assim, a gente no início do nosso bate-papo, a gente teve conhecimento de pessoas que trabalharam como voluntários em ONGs, mas não numa startup. Eu achei muito bacana e eu já abri o leque aí para quem perguntou sobre trabalho voluntário, acho que foi a Lina. E é bom saber da sua experiência como voluntário na startup, muito bacana. Obrigado. E olha, hoje você está na Everest, muito legal, parabéns. Obrigado. Olha, que empresa, viu? Que empresa. Então, todo mundo está falando muito bem da Everest. Eu conheci num bootcamp ano passado. Meu filho entrou num bootcamp de desenvolvimento e aí teve uma live com um desenvolvedor da Everest. Ele falava tão apaixonado da empresa, eu não conhecia. Ele falava tão apaixonado que eu fiquei curioso, comecei a seguir e depois eu falei, eu gostaria de trabalhar lá. Deu certo. Depois de 6 meses, consegui entrar. Foi bem assim. Excelente. Uma dica boa é essa daí, ó. Você vê as empresas assim que as pessoas são apaixonadas em trabalhar, você começa a seguir, segue lá o pessoal do RH e assim vai. Exatamente. Mesmo. E não só do RH, tá? Inclusive teve uma live esses dias, eu não lembro qual era a função dela, não sei, não era recrutadora não, mas não lembro. Muito boa. Com certeza tinha alguém daqui do nosso grupo que estava lá, porque a gente está sempre nos mesmos eventos, e aí ela colocou assim, movimente muito o seu LinkedIn. Aliás, eu ouvi isso da própria diretora do LinkedIn no Brasil. Movimente o seu LinkedIn, faça associações, né, conexões com pessoas importantes, mesmo que isso abre muita porta. E quando vai para o recrutamento, o que eles fazem, inclusive foi da live falou isso, olha o currículo, o pessoal comentou de certificação, não fale logo de certificação não, porque isso já te queima. Você tem que mostrar que você é participante. Quando a pessoa, ela falou isso na entrevista, né? Mas olhou o currículo, ela vai no LinkedIn. Se ela percebe, a pessoa não precisa nem, de repente, ter certificação, mas ela vê que a pessoa é ativa, tem iniciativa, está sempre no meio, essa pessoa realmente é um forte candidato. É uma forte candidata. Uma colega nossa do grupo lá também está entrando por causa disso. Ela recebeu exatamente essa comunicação, essa mensagem. Olha, eu prefiro pessoas que não têm tanta experiência, mas têm a sua iniciativa, porque ela está postando muita coisa, está movimentando muito o LinkedIn dela, do que pessoas que cheias de certificação e, no fundo, são rasas de conhecimento. Excelente. Muito bom. Muito bacana. Obrigada, Michel, pelo depoimento. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bacana. Aí, gente, acho que foi muito interessante o bate-papo, pessoas aí contribuindo com suas experiências, gostei bastante, e a gente fica à disposição para quem quiser interagir mais,
Entra lá no Clube do Ágil, vamos crescer a comunidade, teremos outros bate-papos desses, né, com outros temas muito interessantes. E é isso aí. Uma vez por semana nós estamos aí reunindo a galera. Muito bom. Obrigado, Adri, pelo tempo, pela dedicação. Tenho certeza que ajudou bastante a galera. Acredito que amanhã a gente já está com isso no YouTube, publicado para quem não pôde assistir, e a gente divulga também nos grupos, né, a publicação. E valeu, pessoal, aí pela sexta-noite, né, hoje num dia bem diferente, mas foi bacana, foi bem legal. Espero que tenha sido proveitoso para todos. E obrigada, Caio, por ser nosso host mais uma vez. Continue assim. Tchau, gente. Bom final de semana. Gente. Boa noite. Tá bom.